Olá, pessoal. Então, eu decidi fazer esse vídeo porque, assim, muitas vezes eu noto a frustração de algumas pacientes que não entendem por que elas têm tanta dificuldade de perder peso, né? Mas o que eu gostaria de explicar para vocês é que nem sempre a perda de peso está associada apenas a uma restrição calórica, tá? Muitas vezes, isso está associado a problemas hormonais e é isso que eu gostaria de explicar para vocês hoje. Então, assim, quando a paciente chega no consultório para mim, ela já está ou com sobrepeso ou com obesidade. Isso é o resultado de uma alimentação desregrada, geralmente por alguns anos já, ou às vezes até por décadas, certo? E ao longo do tempo, isso vai, é, isso vai quebrando as respostas hormonais adequadas e dificultando ainda mais a perda de peso. Então vamos lá, qual é a primeira questão que mais dificulta a perda de peso? É a resistência à insulina. É quando o sistema da insulina ele se quebra, né? Por assim dizer. Então vamos lá. Qual é a função da insulina no corpo? A insulina é um hormônio que serve para captar a glicose presente na corrente sanguínea e levar para dentro da célula. E a partir do momento que essa glicose entra dentro da célula, ela vai cumprir as funções necessárias para a formação de energia para que nós possamos fazer as nossas atividades do dia a dia. Quando há excesso de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas produz mais insulina. Essa glicose é absorvida e estocada em forma de gordura. E aí que começa o aumento de peso, certo? Então, por que o corpo estoca? Porque são questões de sobrevivência primitivas, né? Que nosso corpo ainda tem. Então, o nosso corpo pensa que em algum momento sofreremos um momento de escassez alimentar. Então, ele começa a acumular gordura, certo? Estocar energia em forma de gordura. Ok. Quando a pessoa já vem dessa alimentação desregrada, toda hora ela joga uma grande quantidade de glicose para o organismo, ou seja, uma alimentação rica em carboidratos. E o que são os carboidratos? São pães, massas, batata, tubérculos em geral, né? Aipim, batata baroa, entre outros, enfim. E frutas também, né? Mas assim, quando tem um excesso desses alimentos, e geralmente eles vêm por forma de doce, pão, né? Alimentos mais simples, carboidratos refinados, né? Ocorre um pico de insulina, juntamente com esse pico de glicose, porque a insulina precisa ir lá captar, certo? E ela vai estocando gordura, estocando gordura. E o pâncreas se acostuma a liberar muita insulina o tempo todo. E quando a insulina está muito alta, mas falta glicose, o que o seu cérebro vai sinalizar? Ele vai sinalizar vontade de comer doce e vontade por carboidratos ou comidas muito calóricas. E isso vira um ciclo vicioso porque chega uma hora que o organismo já não está mais sabendo regular a quantidade de insulina que ele deve liberar. E muita insulina liberada, acontece que ocorrem muitos estoques. E além disso, a insulina, além de estocar a gordura, quando há excesso pela alimentação ou quando esse mecanismo já está quebrado, ela também dificulta a quebra de gordura. Ela dificulta que o corpo busque essa gordura estocada para transformar em energia quando necessário. Porque toda vez que a insulina está muito alta, o corpo entende que tem comida suficiente, não vai faltar. Então, naturalmente, as reservas que estão lá em forma de gordura para serem queimadas, né, como nós gostaríamos que ocorresse, isso não acontece. Por quê? Porque esse mecanismo da insulina já está quebrado. Bom, esse é um fator, né, que deixa o metabolismo mais lento, que dificulta a queima de gordura. E assim, quando há excesso de gordura, existem outras questões associadas. Todos os seus órgãos, né? Muitas vezes a pessoa fala para mim, eu não tenho nada, eu só tenho uma gordura no fígado. Gente, gordura no fígado é um problema muito grave, né? Então, essa gordura, assim, que está acumulada nos órgãos, ela causa diversas inflamações. E tudo que está inflamado responde de forma mais lenta, tá? Muitas vezes, a paciente também tem uma alimentação muito pobre em fibras, uma alimentação que não tem alimentos naturais, basicamente. É uma alimentação totalmente industrial.
E não dá nem para chamar de alimentação às vezes. É uma alimentação que ela é composta por produtos alimentícios. Produtos alimentícios não necessariamente são alimentos, porque alimentos são aqueles que a natureza nos deu, certo? Então, assim, se a paciente já tem um intestino inflamado, ela fica quase uma semana sem ir ao banheiro muitas vezes. Ela tem gordura no fígado, ela tem um excesso de gordura em volta de vários outros órgãos e tecidos, e o corpo fica todo inflamado, tá? E além disso, muitas vezes, além da pessoa ter esse problema com a insulina, né, que é resultado mesmo do aumento de peso, ela também tem um problema na tireoide, que ou ele já estava lá no comecinho, quando a pessoa começou a engordar e não foi bem tratado, não foi bem diagnosticado, tá? Ou ele apareceu, né, depois da obesidade. E a tireoide o que faz? A tireoide ela regula o nosso metabolismo de diversas formas, certo? Os hormônios, né, o T4, que vai se transformar em T3, que é a forma ativa, o T3 ele faz o estímulo mitocondrial. E o que é mitocôndria? Mitocôndria é onde nós queimamos, transformamos, né, os nutrientes em energia. É onde ocorre a perda de gordura. Só que como a tireoide está lenta, não produz hormônios suficientes, o estímulo mitocondrial, né, para queimar mais energia e acelerar esse metabolismo, fica prejudicado. Então, a paciente, além de ter o problema relativo à insulina, a insulina ali bloqueando a perda de peso dela e acumulando gordura a cada vez, né? E ainda por cima enviando estímulos de consumo de carboidrato o tempo todo, ainda por cima tem um problema de tireoide, que desregula o metabolismo, deixa o metabolismo mais lento, certo? Então, assim, nesse caso, o que nós temos que fazer para corrigir esse problema? A conduta nutricional que eu uso, em primeiro lugar, eu não chego logo de cara passando uma dieta restrita e anti-inflamatória. Por quê? Porque a paciente está acostumada com uma alimentação industrializada, a paciente está acostumada a comer muito carboidrato, e se eu tirar isso de uma vez, o corpo só falta enlouquecer, né? Isso é a causa de muitas pessoas abandonarem dietas restritivas, porque o corpo não se adapta logo de cara a uma restrição tão severa. Tá? Ele entende como restrição porque justamente é o que eu expliquei para vocês, a insulina tá alta e ela espera receber alimentos refinados, processados, de fácil absorção, isso é, alimentos compostos por farinha branca e açúcar, certo? Então, se eu coloco mudanças muito severas logo de cara, a adesão a essa mudança alimentar é muito baixa. Então, primeiro eu começo com a nutrição comportamental. Por quê? Primeiro, a pessoa precisa ter consciência alimentar, ela precisa aprender a mastigar direito, a comer devagar, a entender que certos alimentos, o que esses certos alimentos industrializados vão fazer no organismo dela. Eles vão piorar a inflamação, piorar a resposta da insulina e muitas vezes piorar a tireoide. Isso vai virar um ciclo que não tem fim, porque assim, ó, essa questão da insulina ela se manifesta muitos anos antes da pessoa ter um problema com diabetes, de ter uma diabetes propriamente dita, tá? Então, primeiro é a consciência alimentar, treinar a consciência alimentar, porque muitas vezes essa paciente não respeita a fome, não respeita a saciedade, ela não sabe o que comer, em que horário comer, ela não tem horário para alimentação. Às vezes tem paciente com obesidade grau 3, a maioria dos pacientes com obesidade grau 3 se alimenta uma vez ao dia. Então eles negligenciam a fome o dia inteiro e depois eles fazem um excesso calórico e o metabolismo fica ainda mais lento, dificultando cada vez mais a perda de peso. Então o primeiro passo são as metas comportamentais, porque teu corpo precisa se acostumar, ele precisa entender que vai haver uma mudança em breve. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois que a paciente aderiu a essas metas, independente dela ter perda de peso ou não, ela já sinalizou para o corpo dela que haverá uma mudança, que não será mais, o corpo não vai mais funcionar nesse estilo preguiçoso de consumir apenas as calorias que são colocadas através da alimentação, certo? Então, o corpo ele vai
começar a entender que ele vai ter que trabalhar um pouquinho mais para formar energia. Ele vai ter que buscar lá nos estoques de gordura, queimar esses estoques e assim que vai ocorrer o emagrecimento. Então, primeiro, o paciente vai seguir as metas. Segundo, a alimentação vai começar a ficar cada vez mais limpa, tá? A partir do momento que tiramos o excesso de consumo de alimentos industrializados, a partir do momento que corrigimos os comportamentos alimentares, de automatismo alimentar. Então, assim, a pessoa come porque tá ansiosa, come porque tá com sono, come porque tá feliz, come porque tá triste. Isso precisa ser mudado em primeiro lugar. Em segundo lugar, ocorre a limpeza da dieta. Então, vamos começar a colocar alimentos mais naturais e sinalizar para o corpo que agora vai ser um pouco mais difícil ganhar energia, não vai ser tão fácil assim, né, através de carboidratos refinados e açúcar. Logo em seguida, quando a paciente adere a essas metas, o ideal é que a gente evolua para uma dieta mais adequada, uma dieta bem limpa, uma dieta rica em alimentos naturais, frutas, legumes, verduras, tá? Carnes magras, óleos de procedência boa, azeite de oliva, óleo de coco, né? Óleos de verdade, né? Não esses óleos que são feitos aí, gordura vegetal e tudo mais, que só ajuda a inflamar o corpo e piorar ainda mais a situação. E através disso, quando a gente consegue finalmente dobrar esse problema com a insulina, é que ocorre a perda de peso. Então é isso que eu falo para vocês, vocês precisam entender o que está acontecendo no corpo de vocês para que vocês não desistam e não acreditem que são incapazes de perder peso, que vocês não conseguem, que falta força de vontade, eu que não consigo, porque sabe, não é isso. É o teu cérebro que sinaliza que você consuma alimentos calóricos, porque o teu problema está relacionado à insulina. Você acostumou o teu corpo com isso e agora ele só sabe agir assim. Então, nós precisamos reformular o teu corpo, tá? Para que haja perda de peso. Então, assim, não desistam do plano alimentar, não desistam dessas etapas, de entrar primeiro, sim, na comportamental, fazer essas mudanças são essenciais. Elas são sinalizadoras para o corpo, né? Elas vão explicar para o teu corpo que agora vai ter que ocorrer uma mudança de peso, uma perda de peso de forma mais adequada. Então, ele vai buscar fazer energia a partir dos estoques de gordura, que é o que nós esperamos. Mas primeiro nós precisamos driblar esses problemas. Então, assim, olha, não desistam, continuem firmes na dieta, sabe? E expliquem para mim todos os sintomas e todas as dificuldades que vocês vão tendo, porque isso, cada sinal, cada sintoma é uma resposta hormonal diferente. Então, quando a paciente fala para mim, eu tô já conseguindo sentir um pouco menos de fome, já tô ficando mais saciada. Por quê? Porque ela aumentou um pouco de proteína na dieta. E, gente, eu não tô falando para vocês que vai chegar um dia que vai ser uma dieta super restrita, uma dieta low carb ou alguma coisa do gênero. Não há necessidade disso. A gente vai continuar consumindo carboidratos, mas consumindo carboidratos de forma consciente para que não hajam picos de insulina, certo? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Qualquer dúvida que vocês queiram tirar, fiquem à vontade no WhatsApp, eu estarei lá. E boa sorte aí, né, para continuar seguindo as metas e continuar o tratamento de vocês, que driblando esses problemas vocês vão prevenir muitos outros problemas de saúde, tá? Porque isso é o começo, é a porta de entrada para que haja uma diabetes, para que em seguida venha uma hipertensão e a síndrome metabólica que vai culminar em infarto, né? Ou outros problemas piores. Então, assim, gente, vamos ter consciência de que a alimentação é muito importante para a nossa saúde, para a nossa sobrevivência, né? Então, continuem firmes e fortes e me mandem as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigada, até mais.